O Ricardo, o Timão tem novidades sobre o Corinthians. Falei sobre 1.600.000 que o Corinthians economiza com a recontagem de gols do Memphis, né? Sobre negociações e busca por reforço, a coisa segue complicada. O Timão tá antecipando 57 milhões de reais do contrato da LFU, já tem mais 50 milhões de reais de antecipação do acordo com a Nike. Restam mais ou menos 100 milhões de reais para que o Corinthians tenha dinheiro suficiente para pagar todas as contas até o fim da temporada. Cheguei a contar para vocês que há necessidade no Timão de obtenção de 200 milhões de reais. A tendência é que uma venda de atleta seja feita e garanta pelo menos uns 50, 60, 70 milhões de reais. O objetivo hoje é negociar o Breno Bidon. Se a venda do Bidon for suficiente para garantir mais 100 milhões de reais, o Corinthians fica mais tranquilo com o pagamento de todas as suas folhas, tá bom? Nicola, o que você está achando do trabalho do Stabile? No dia 9, acha que ele continua como presidente? A pergunta é do Fábio Souza. Fábio, é difícil avaliar a distância, mas a impressão que eu tenho é que ele está fazendo o básico. E nesse momento o básico no Corinthians é importante. Na base, os caras fizeram uma limpeza que era extremamente necessária, já mandaram embora mais de 40, só outros 30 não foram mandados embora ainda, porque há necessidade de quase 2 milhões de reais para a dispensa desses atletas. Ele acaba de rescindir um contrato para lá de ruim, que havia sido assinado pelo antigo presidente. O acordo com a Nike garantiu um baita caminhão de dinheiro. Eu acho que a passagem do Stabile, com toda a dificuldade, é um trabalho honesto. No dia 9, ao que tudo indica, o Augusto será empichado. O voto dos sócios deve determinar a saída em definitivo do Augusto, e aí abre-se espaço para a convocação de uma eleição. E a tendência é que o Osmar Stabile será o candidato da situação, tá? Afonso Almeida Franco. Nicola, boa noite. Como que pode? O Augusto Melo quer ter razão. Memphis, 6 milhões. É porque não sai do bolso dele. Abraço, campeão. Pois é. E aí eu posso até acrescentar que esse custo mensal de 6 milhões ao Corinthians, do Memphis Depay, queimou bem o filme do Fabinho Soldado, tá? O executivo de futebol do Corinthians passou a ser mal avaliado pelos dirigentes do Corinthians também por conta disso. Nicola, boa noite. Movimentações de reforços no Timão, movimentações lentas. Devagar, não dá para dizer que o Corinthians está em processo acelerado, até porque falta dinheiro, né? Nessa semana, o Stabile deu uma entrevista admitindo que os caras buscam reforços, mas que só pode ser contratado jogador com custo baixo. Vitor Sá no Corinthians, Bruno Salvador, o negócio está praticamente descartado. O empréstimo não rolou, até porque ele tem só mais um ano de contrato no Krasnodar. O Corinthians fez uma proposta baixa e a contraproposta do Krasnodar foi de 5 milhões de euros. Não há nenhuma chance de o Corinthians pagar 5 milhões de euros por um atleta que tem 31 anos de idade e tem um ano de contrato só. Quero falar agora sobre Sérgio Ramos. O zagueiro espanhol que pertence a Monterrey esteve bem perto de virar reforço do Corinthians. Pelo menos foi o que garantiu Vinícius Casconi, ex-diretor jurídico do Timão. E ele fala como alguém que participou das tratativas com o zagueiro espanhol antes do acordo com o Monterrey. Abre aspas para o Casconi, o Sérgio Ramos já tinha sinalizado que queria vir jogar no Corinthians. Só que, na proposta financeira, nós não conseguimos os parceiros de fora para fechar esse negócio. O irmão dele sinalizou positivamente para o acordo com o Corinthians. Ele pediu bastante dinheiro, é verdade, mas tínhamos buscado alguns parceiros comerciais. Só que 2 desses parceiros que já tinham adiantado que topariam acabaram recuando. E aí, diante disso, faltou dinheiro para que o negócio fosse fechado. A pedida do zagueiro espanhol era de mais ou menos 4 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians teria 2 atletas europeus ganhando na faixa dos 4 milhões. Isso só seria possível se o Corinthians tivesse enorme ajuda de parceiros, o que não aconteceu. E aí, faz falta? Caberia no Corinthians? Bora fechar o vídeo para falar sobre a redenção de Memphis Depay. Aleluia! O holandês, enfim, desencantou num clássico. Na sua 11ª partida contra o rival de São Paulo, Memphis Depay marcou o gol da vitória do Corinthians contra o Palmeiras 1-0 na noite dessa quarta-feira, jogo importantíssimo. Partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Gol que valeu a ele mais 1.600.000 reais. Já havia contado para vocês durante o final de semana que Memphis estava a um gol ou uma assistência de bater a última meta para completar todos os bônus possíveis nesse primeiro ano de contrato.
ele chegou a 30 participações em gol, foram 15 gols marcados e 15 assistências, e ele precisava justamente desse número de 30 para faturar 6 milhões e 300 mil em bônus. Em relação a jogos, também bateu essa meta máxima ao completar 70% das partidas possíveis no primeiro ano de contrato. Isso significa que no mês de agosto o Corinthians vai precisar desembolsar com o holandês 18 milhões e 600 mil reais. São 6 milhões dos custos habituais, mais 6 milhões e 300 mil pela participação em 70% dos jogos e mais 6 milhões e 300 mil pela participação em 30 gols marcados. O torcedor do Corinthians não está nem aí com essa história, o importante era vencer o Palmeiras e o Corinthians deixou uma boa impressão, num jogo marcado por muitas confusões. Teve, por exemplo, o gol anulado do Maurício, teve o pênalti desperdiçado pelo Yuri Alberto com boa defesa do Everton, teve o André Ramalho salvando uma bola em cima da linha numa finalização do Giai, enfim, um bom jogo com recorde de público na Neoquímica Arena desde a implementação do reconhecimento facial, presença boa de público e 3 milhões e 300 mil reais de renda. Depois da partida, Dorival Júnior já confirmou que vai poupar titulares contra o Fortaleza no fim de semana, pensando no jogo de volta no Allianz Parque. Corinthians precisa empatar ou vencer para chegar às quartas de final, última chance de título do Timão na temporada. Importante também para salvar o emprego do Dorival Júnior, alguém bastante ameaçado. Pelo lado do Palmeiras, muitas reclamações, especialmente pelo gol anulado do Maurício. O Abel Ferreira chegou a lamentar, de forma até daquele jeitinho chato dele, o gol anulado, entendendo que a tecnologia não é utilizada no Brasil, que a arbitragem é muito ruim. Ele chegou a chamar o árbitro da partida, o Wilton Pereira de Sampaio, ele chegou a afirmar que o árbitro estava borrado de tanto medo por conta da presença de torcedores corintianos. E você, o que pensa sobre Memphis Depay e a vitória corintiana? Já usa espaço para comentário, para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que com o trio GYM nunca perdeu. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay têm 12 partidas juntos, desde o começo, como titulares. Com 9 vitórias e 3 empates, todas as partidas na Neoquímica Arena, aproveitamento de 83%, a última vez que o trio esteve junto na vitória por 1-0 contra o Palmeiras, na noite dessa quarta-feira, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, gol do Memphis Depay. Curiosidade, foi só a primeira vez que o técnico Dorival Júnior pôde contar com os 3 jogadores. Só para lembrar que quando o Dorival é contratado, o Garro tinha um grave problema no joelho que o impediu de participar de boa parte do primeiro semestre, e depois foi a vez de o Yuri Alberto sofrer uma fratura na costela, que o afastou dos campos por 2 meses. Agora, com a expectativa de atuarem juntos com mais frequência, o Dorival vai ganhando força para permanecer à frente do clube. Só para completar em relação ao Timão, contar que o Corinthians refez as contas em relação a participações de gols do Memphis Depay e constatou que o holandês ficou a 1 gol de alcançar a meta máxima de bônus. Ele precisaria de 30 gols para ter direito a um bônus de 6 milhões e 300 mil reais. Só que, de acordo com o Corinthians, em contas feitas na manhã dessa quinta-feira, o holandês marcou 15 gols e deu 14 assistências nesse primeiro ano de contrato, ou seja, bateu 29 gols. Dessa maneira, em vez dos 6 milhões e 300 mil, ele fica com 4 milhões e 700 mil reais de bônus pela participação em gols, uma economia de 1 milhão e 600 mil pro Corinthians, que vai desembolsar com o Memphis Depay no mês de agosto, algo na casa dos 17 milhões de reais. São 6 milhões de custos normais, habituais, de todo o mês, além de 6 milhões e 300 mil pelo fato de o Memphis ter conseguido participar de 70% das partidas desde que foi contratado, e esses 4 milhões e 700 mil pela presença em 29 gols, seja com gols ou assistências. Hora de falar sobre o Corinthians, mas especificamente de Yuri Alberto. Conversei com o André Cury, representante do atleta, que revelou o projeto de carreira do Yuri. O atacante abriu mão de se transferir para o exterior nessa janela de transferências, e a maior prova disso foi dada com a renovação do contrato até 2030. O projeto do Yuri é ficar no Timão até a próxima Copa do Mundo, marcada para metade do ano que vem. Ele entende que se mudasse para um clube, por exemplo, como o West Ham ou o Nottingham Forest, correria o risco de ter, por conta de um período de adaptação, um momento fora do time. Aquela coisa de estar no novo clube, ser reserva, não conseguir ser titular absoluto. E isso certamente o afastaria de qualquer possibilidade de estar na Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2026. O Yuri acredita demais que gols com a camisa do Corinthians podem credenciá-lo na briga por um lugar na camisa 9 da seleção brasileira.
e a permanência do Corinthians faz parte desse projeto. Então, o Yuri Alberto sonha em se fixar, em se tornar ainda mais ídolo do Corinthians e estar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo do ano que vem. A partir do Mundial, que está marcado para os Estados Unidos, para o Canadá e para o México, a partir daí ele topa ouvir propostas do exterior, projeto desenhado entre Yuri Alberto, seus pais e o representante dele, o André Cury. Yuri, que soma 36 jogos, 13 gols e uma assistência na atual temporada, o novo contrato até 2030, que garantiu a ele aumento salarial. O Yuri ganhava na casa de 1.700.000 mensais, seu novo vencimento gira na casa dos 2 milhões de reais por mês. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tomou uma decisão importante e polêmica. Os dirigentes alvinegros decidiram voltar com as concentrações, pelo menos na partida contra o Palmeiras. Essa prática já passou a valer. O Corinthians, nos jogos dentro de casa e em São Paulo, havia abolido aquela ideia da concentração. Os atletas se apresentavam apenas no dia do jogo para almoçar, jantar e partir para a partida. No confronto contra o Palmeiras, marcado para a noite dessa quarta-feira, a situação mudou. Jogadores treinaram na terça-feira no centro de treinamento do Timão e ficaram concentrados por lá, tudo por causa de uma série de informações nos últimos dias que causaram preocupação e irritação, especialmente de torcedores. É que alguns jogadores do Timão têm abusado da noite. E no clássico contra o São Paulo, derrota por 2-0 no Morumbi, houve relatos de que 2 atletas estiveram na noite. De sexta para sábado, vale a lembrança de que o São Paulo ganhou do Corinthians na noite de sábado no Morumbi. Entre os jogadores mais pressionados, mais analisados e observados pela torcida estão Memphis Depay e Carrilho. Para evitar qualquer tipo de problema, às vésperas de um jogo para lá de decisivo para o Corinthians, o Timão decidiu retornar com as concentrações. A partida contra o Palmeiras vale muito. É a última chance de título na atual temporada. Vale a lembrança de que o Corinthians está fora da Sul-Americana, já havia caído na Libertadores e no Campeonato Brasileiro está super distante da ponta. Vale também o emprego de Dorival Júnior. Se o Corinthians for eliminado pelo Palmeiras na próxima quarta-feira, no jogo de volta no Allianz Parque, é grande a chance de o treinador ser demitido. Só para completar, importante lembrar que o Corinthians conseguiu um importante acordo, não foi nem na justiça, foi com a rescisão de contrato de uma empresa de segurança. Antes de ser afastado da presidência do Corinthians, o Augusto Melo prorrogou o contrato com uma empresa, fazendo com que a multa rescisória para a quebra desse contrato chegasse a 30 milhões de reais. Pois bem, o Osmar Stabile, que é o presidente interino, rescindiu o contrato com essa empresa e fez valer o acordo antigo, antes dessa prorrogação, com pagamento de multa de 1 milhão de reais. O Timão vai ser obrigado a ressarcir essa empresa em 1 milhão, mas se livrou de um custo de 29 milhões. A multa total, a partir desse acordo do Augusto, girava na casa dos 30 milhões de reais. Bora te atualizar agora sobre o futuro de Fagner. Se depender da nova diretoria corintiana, Fagner não ficará no Cruzeiro para 2026. Vale a lembrança de que o Augusto Melo foi o responsável por emprestar o Fagner de graça e pagando metade dos salários do lateral para o Cruzeiro. Pois bem, o Corinthians mudou de comando. Nesse momento, o Osmar Stabile é quem preside o clube e o Stabile e seus diretores foram frontalmente contrários a esse negócio, entendendo que o Fagner teria serventia e utilidade no Corinthians. O contrato de empréstimo se encerra em dezembro e se o Stabile permanecer como presidente do Timão, a ideia é que o Fagner seja reincorporado ao elenco em 2026, quando o lateral terá seu último ano de contrato. Importante contar que no dia 9 de agosto, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, que está afastado, vai apreciar a votação em relação ao impeachment. A tendência é que os sócios optem pelo impeachment do Augusto. Dessa maneira, o Osmar Stabile segue de forma provisória até que seja convocada uma eleição. O Cruzeiro precisa ter mais um lateral direito. William e Fagner dão conta do recado, mas se o Fagner de fato for embora, Raposa terá 6 meses para buscar um substituto. Desde que o Fagner foi contratado pelo Cruzeiro, 15 partidas, nenhum gol marcado e uma assistência. A tendência, inclusive, é que o Fagner esteja em campo para a partida contra o CRB na noite dessa quarta-feira, com o Mineirão para pelo menos 40 mil torcedores. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.